Uma pergunta que eu já vou começar fazendo para você é a seguinte, que muita gente acabou falando até hoje pela manhã aqui, né? A gente comentou um pouquinho, mas a B3 está passando por momentos turbulentos ali, queda de 27% desde o começo do ano. Agora ainda tem uma ação aí bilionária que a empresa pode chegar a perder na justiça, né? Que vem desde a época da BMF. E eu queria entender como que você tem avaliado aí o desempenho aí do papel aí B3S3. Perfeito. Bom, acho que quando a gente vai falar da B3, a gente fala de um case que tem a sombra do monopólio, né? Então, acho que já faz aí alguns anos que todo mundo fala que, poxa, é uma excelente empresa, porém algum dia esse monopólio vai acabar e essa precificação vai ter que ser reajustada. A grande questão é que a gente ouve isso há muito tempo e há muito tempo a gente não vê as coisas mudando. Então, apesar da gente ter hoje a sombra dessa contenda judicial, que ela era uma coisa que a chance de ser paga era remota e passou para provável, acho que uma das coisas que mais está impactando negativamente no preço da empresa é quando a gente fala da possibilidade de ter um novo entrante. Na nossa visão, em algum momento isso vai acontecer, porque o mercado ele vai se desenvolver e onde tu tem margens grandes, tu acaba chamando algum tipo de concorrente. Porém, o grande ponto que eu acho que as pessoas elas não enxergam é que a B3 ela não é um único negócio, né? Ela é um monte de negócios que todos juntos funcionam e tem uma margem atrativa. Então, a gente tem a parte, por exemplo, de títulos de crédito privado, além da parte da custódia do ambiente de negociação das próprias ações. E, na nossa visão, a gente deve ter entrantes específicos, né? Não um concorrente direto que vai conseguir abocanhar todos os mercados, mas nós devemos ter, sim, alguns entrantes para fazer concorrências pontuais com a B3. Isso, sem dúvida, vai virar algum tipo de compressão de margem. Porém, quando a gente fala de um negócio como bolsa de valores, né, uma bolsa estabelecida, é um trabalho que leva muitos anos para ser feito e dificilmente a gente vê aí a B3 perdendo, né, a sua hegemonia no curto prazo, pelo menos assim com as informações que a gente tem hoje, né? A gente sabe que é um case de tecnologia, os cases de tecnologia às vezes eles podem disruptar muito rápido. Então, na nossa visão, quedas como essa, que foram aí de 27%, mas que chegaram próximos de 50%, se a gente for pegar do ponto mais alto que a empresa já negociou, para a gente vemos aí como muito mais oportunidade. A gente sabe que existem desafios, e voltando a falar, temos essa questão judicial aí, mas pelo que a gente acompanha das principais casas de análise que a gente segue, é um case aí que com essa queda de preço volta a negociar em patamares atrativos, né? Agora é aquilo, a volatilidade pertence ao mercado, né? As pessoas compram e vendem pelos motivos mais específicos possíveis. Então, eventuais notícias novas podem sim continuar gerando volatilidade, mas se o investidor ele tem essa visão construtiva de uma empresa que tem boas margens, que pode distribuir bons dividendos, B3 pode ser sim um case interessante. Ô Flávio, ainda falando um pouquinho sobre a Bolsa, mas agora em relação ao desempenho dela como um todo, o cenário doméstico a gente está sofrendo aí, a gente está vendo, né, que está sendo muito impactando muito, né, alguns ativos, mesmo até com os bons resultados apresentados aí nessa temporada de balanços do segundo trimestre, até as commodities, né, que estavam puxando a Bolsa antes para cima, acabaram deram uma arrefecida. E eu queria saber de uma forma geral como que tá a tua expectativa aí para os próximos meses, quais são os gatilhos que você acha que o investidor deve ficar de olho aí para a Bolsa subir novamente? Perfeito, perfeito. Bom, quando a gente estava encerrando o primeiro semestre, a gente já começou a ficar de olho nas questões políticas. A gente vai ter uma eleição presidencial no ano que vem, e essa eleição aí tem tudo para ser extremamente polarizada, e devido às movimentações, a gente já começou a preparar o coração que agora no segundo semestre a gente poderia ter, de certa forma, uma antecipação eleitoral, né? Então, que essa questão política ela ia ficar cada vez mais forte e essa discussão ia ficar cada vez mais acirrada
e que muito possivelmente a gente teria alguns movimentos de cunho até mais populista, né? E levando em conta que a gente tem uma situação fiscal já bastante fragilizada por causa da pandemia no ano passado, o Brasil gastou um percentual do PIB aí equivalente a países desenvolvidos. Então, acho que o grande ponto que está nos machucando é esse, né? No final do dia, a gente está com números que eles são muito bons, são muito sólidos, porém, o mercado, ele não funciona olhando para trás, né? Ele funciona olhando para frente. E muito possivelmente, a gente está começando a antecipar, a precificar de forma antecipada o que vai acontecer no ano que vem, a volatilidade eleitoral do ano que vem. Aí a gente tem algumas questões, por exemplo, a questão ali da reforma do imposto de renda, que já foi jogada para a semana que vem. Aí a gente começa a levantar uma série de dúvidas. E o mercado, ele é justamente isso, né? Se tu tem uma notícia ruim, mas ela é dada, ela pode, às vezes, machucar menos do que um grau grande de incerteza. Então, se tu me perguntar o que eu acho que está movimentando o mercado, é puramente incertezas. A gente tem essas questões também do executivo se degladiando com o judiciário, essas coisas que acabam fazendo muita espuma, né? Porém, a gente segue com uma visão bastante otimista. A gente vê as principais casas de análise todas precificando o mercado acima dos preços atuais, índice Bovespa aí negociando ali entre 135, 140, 145 mil pontos, e a gente realmente acredita que isso deve acontecer, principalmente por dois motivos, né? Porque apesar da gente estar falando de uma bolsa que tem essa situação política, que tem essa questão fiscal que está sendo muito debatida, na Bolsa nós temos as maiores empresas do Brasil, e essas empresas, elas têm acesso a crédito, elas são as empresas mais bem geridas do mercado. Então, num cenário onde a economia possa não ir tão bem, quem vai sofrer mais provavelmente vão ser as empresas menores, e essas empresas negociadas em Bolsa, elas vão sobreviver e provavelmente vão ficar com share, né, com o mercado dessas empresas que não foram tão bem. E a gente tem também o segundo ponto, que é a parte de commodities que tu mesmo falaste, né? Se por um lado as commodities, elas estão até dando commodities como minério dando uma leve queda no preço, por outro, o dólar está acima de R$5. E as commodities são cotadas em dólar. Então, de um lado as maiores empresas, do outro empresas de commodity, balanços vindo acima do esperado. Acho que esses fatos aí eles podem acabar sobrepujando essas tensões políticas e nos encaminhando aí para o mercado em patamares superiores ao que a gente está hoje.